bem? Eu sou Janaína Dias Solteira, conhecida como Janaína Solteira para os antigos e Nina Solteira para os mais recentes. São duas alcunhas que eu utilizo dentro de um trabalho de produção e de música também. Então, como recentemente, não tão recentemente, mas há uns 7 anos mais ou menos eu tenho um trabalho direcionado com música, eu uso a alcunha Nina Solteira. Mas na área de produção, exatamente, muitas pessoas me conhecem como Janaína Solteira. Então eu sou essa pessoa com 2 nomes e trabalho com produção cultural, produção cênica, com teatro, dança, música, algumas experiências na área de circo. E moro nessa cidade há aproximadamente 20 anos. Então, desde que eu cheguei aqui, minha relação é com a arte e nessa relação palco e bastidor. Sou natural do Rio Grande do Sul e eu chego em Goiânia em 2000. Na minha trajetória no Rio Grande do Sul, eu comecei trabalhando com dança, a relação com dança e com teatro. Quando eu chego em Goiânia, no ano 2000, eu passo a estabelecer uma relação com um grupo de teatro do setor Veracruz, no Conjunto Veracruz 2, próximo à Trindade. E aí, dentro dessa relação, com as coisas que nós fomos construindo em termos de espetáculo e tal, chegamos a um entendimento de que havia necessidade de ter alguma equipe que pudesse pensar esse lugar dos bastidores, né? Então eu imagino que eu localizo o meu início como produtora cênica em 2000 na experiência com o grupo de teatro Caras do Conjunto Veracruz 2. De lá para cá, em muitos momentos, né, que esse grupo de teatro se apresentou, eu passei a sair do front, né, do palco e assumir algumas funções de produção cênica. Então, a relação com o espaço que iriam receber os nossos espetáculos, fechar contrato, estabelecer uma relação com a mídia, viabilizar lugares para ensaio, como que seria a organização das agendas dos atores, a gente fez muito teatro-escola também, então fechar as escolas, né, para poderem assistir os nossos espetáculos. Então ali eu acho que é a gênese da minha relação com produção cênica, que acabou me jogando depois para uma relação de produção cultural na cidade. Então, a partir dessa experiência com o Teatro Caras, eu passei a ter uma relação com outros grupos, não só da área de teatro, mas grupos também de movimentos sociais, né? A relação com as entidades de luta, né? Na luta LGBTQI+, né? Tipo, as entidades de saúde, as entidades de educação, movimento estudantil. Então, dentro desse universo da produção cênica, inicialmente lá com o Caras, que me joga para dentro de uma produção cultural, ocupando a cidade, eu fiz um caminho talvez inverso, né? Então, eu penso que o tipo de produtor, o meu perfil enquanto produtor, né, é uma produtora que se autoviabiliza, assim, inicialmente, né? Porque eu tenho um trabalho com música, tenho uma banda, eu faço um trabalho de samba também. E meu companheiro também é músico, né, compositor. Então, assim, eu penso que o meu perfil mais de cara é esse produtor que se autoproduz, né? Que se viabiliza na cena, que cria a cena, as oportunidades para viabilizar o seu produto artístico. Então, eu me localizo bem nesse lugar, mas tendo a experiência de atuar com projetos, eu tive várias oportunidades e possibilidades de escrever projetos para outras pessoas, né, para outros artistas, muito bem sucedido, né, assim, considerando assim, os instrumentos de incentivo que a gente tinha disponível. Também atuando como gestora e executiva desses projetos, tive essa experiência e
Na maioria das vezes, quando eu escrevo um projeto, eu me coloco à disposição enquanto produtora executiva também. A experiência de captação não é uma experiência muito próxima, né, dos meus trabalhos. Então, esse produtor que capta, que faz essa relação com as empresas, geralmente eu terceirizo, né, contrato esse produtor para viabilizar aquilo que eu, enquanto produtora executiva ou enquanto produtora de autoprodução dos meus trabalhos, precisa. Acho que é um profissional incrível, sabe? Que a gente precisa ter muitos mesmo, né? Porque às vezes fica muito localizado em algumas pessoas. E é sempre uma opção que eu acho que é um dinheiro muito bem pago, sabe? O captador não é esse daqui, sim, porque todo o resto da cadeia só entra, né, na roda mesmo, se esse profissional conseguir executar o seu trabalho. Então, eu me vejo assim, né, como uma produtora autoprodutora, produtora executiva, e também que trabalho, que faço projetos, tanto para iniciativa pública, como também os projetos que eu realizo com a ideia de procurar parcerias, permutas, essas coisas que são um pouco da forma como o mercado está atuando, então, nesse momento, né? Quando eu tenho um processo de produção, quando eu pego uma produção para fazer, vou dar dois exemplos. Por exemplo, como autoprodutora, né? Tipo, eu tenho uma banda, a gente tem um show, pensou um show. Vou dar o exemplo do Caetano Preto, que é um show que a gente já faz desde 2016. Então, o primeiro passo que a gente foi definir essa ideia, né? Definir, olha, nós vamos fazer um repertório todo voltado para o universo das músicas negras, né, do repertório do Caetano, localizando ali a questão do recôncavo e o que dialoga com a gente enquanto trabalho autoral. E feito esse repertório, a gente passa a pensar o processo de direção de arte desse, né, localizar quais seriam os profissionais parceiros, ou se nós assumiríamos esse tipo, né, esse perfil que, olha, então a direção de arte é nossa, a gente vai precisar de um iluminador, de um cenotécnico, qual lugar que isso é possível de acontecer. Além disso, além do lugar, a gente também pensar quais seriam os profissionais de mídia, né? Qual tipo de mídia que a gente estaria primando por dialogar, porque nem toda mídia também a gente entende que vai dar o perfil do público que a gente quer, né? Então, assim, é legal ter mídia impressa, mas às vezes você gasta um tempo produzindo esse material para mídia impressa, quando você percebe que a mídia digital atinge mais diretamente o público-alvo. Então a gente vou fazendo essa análise desse passo a passo. Primeiro fecho o repertório, vejo qual lugar melhor, a gente define produção, direção de arte, e a partir desse esqueleto entre em contato com, eu vou chamar o Roosevelt, por exemplo, que é um iluminador, para fazer a luz desse espetáculo, tem um perfil. A gente vai ter cenografia? Não, vamos ter cenografia, então vamos chamar esse profissional. E aí trabalha muito mídia social, design gráfico, né? Tipo, muito interessante, porque no processo da banda mesmo, a gente sempre opta por usar uma imagem que não é a imagem da banda, nunca é uma foto da banda, é sempre uma ilustração. Então isso também é um perfil que a gente definiu dentro de um processo de produção, sabe? A gente vai dialogar com uma foto da banda, ou a gente vai dialogar com imagens criadas ou colagem, que tipo de identidade visual a gente quer para dialogar com o público. Então a gente chegou nesse lugar da ilustração, das imagens, em vez de ser exatamente a imagem da banda, né? Tipo, uma fotografia da banda. Então essa é uma característica. Quando eu pego uma produção que não é dessas coisas que eu trabalho enquanto artista, eu procuro primeiramente saber o que o cliente espera, né? O que é
que é o projeto do cliente. Vai ter cliente que vai chegar para você e não sabe exatamente o que que quer fazer com a proposta, com o projeto, com a ideia dele. Eu vou ter um espetáculo, eu quero circular. Então, primeiramente eu pego o que esse cliente tem de produto e vejo quais possibilidades de espaço público esse produto dialogaria de primeira mão. A partir disso, eu vou fazendo os contatos, né? Tipo, olha, a gente vai circular aqui fazendo um levantamento desses lugares, vendo o que é que tem de rider técnico, se é possível estar nesses lugares, o que é que o espetáculo precisa, se há um espaço como um teatro, um espaço físico como um teatro, aí vou procurar os profissionais que atendem nessas específicas de cenário, som, iluminação, para poder fazer. Ou então a gente, por exemplo, se for uma externa, a gente trabalha com outras perspectivas de relação. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma performance que eu participei recentemente. Eram externas, espaços públicos. Então, o que era de produção que a gente tinha que fazer era viabilizar as autorizações de uso desses lugares, né? Então, era uma relação com a prefeitura, uma relação com a associação de moradores, uma relação com a escola, o CEMEI próximo desses espaços e tal. Quando é um lugar quando é um espetáculo que precisa de estar nesses espaços cênicos, então a relação é com a pauta do lugar, né? Os profissionais que vão ser necessários para isso, como é que é o rolê da bilheteria, o borderô, essas coisas todas. Então, basicamente, quando é uma produção de um cliente que chega, eu procuro entender a proposta do cliente e ir dando soluções para viabilizar o que ele tem enquanto produto. Então, na verdade, eu estou muito mais como uma facilitadora do trabalho dele, né? O cliente chega, olha, eu quero apresentar isso, onde você acha que isso é possível? Então, eu vou tornar viável a circulação desse trabalho. Nesses quase 20 anos, eu pude participar de muitos trabalhos incríveis, desde o teatro ao cinema, sabe? Então, que é engraçado, né? Porque é um lugar, tipo, a própria música e o cinema são dois lugares que inicialmente talvez a gente nem pense como campo de produção cênica. Eu tenho uma opinião muito particular, que eu acho que a produção cênica é uma área do conhecimento possível em todos os lugares, desde essas linguagens cênicas ao cinema, à música, à exposição de artes plásticas, às performances, né? A relação de ter muito evento que acontece na cidade, inclusive, que tem características populares, né, que estão ligados aos saberes populares, aos conhecimentos tradicionais, como a congada, tem afoxés, tem rodas de capoeira. Eu acho que a produção cênica ela é super viável em todas essas frentes. Então, nesses 20 anos de trabalho de Goiânia, eu passei por vários processos de trabalho muito legal, assim, fui estagiária do Goiânia em Cena, depois atuei como membro da equipe mesmo, de produção, que eu acho um dos festivais mais incríveis da cidade. Participei do Mostra Música Oficina por 2 anos, né, que é um trabalho que é um festival de música e que tem o viés de releituras. Então, várias pessoas, vários artistas da cidade fazendo releituras de clássicos e de artistas e de álbuns muito incríveis na cidade, né, do Brasil e tal. Então, assim, a gente produzimos a Luciana Clímaco fazendo Acabou Chorar dos Novos Baianos, a Grace Carvalho fazendo Gal Fatal, Diego de Moraes fazendo Cabeça de Dinossauro, do Manto Azul Pano Preto. Então, assim, um festival que também que dimensionou muito conhecimento de produção cênica também.
Participei dos festivais, participei como estagiário do Festival Bananada, atuei em algumas produções de alguns festivais ligados à Universidade Federal, atuei como produção num festival, de um congresso de educação ambiental, se eu não me engano o nome, e nessa parte da equipe cultural a gente trouxe toda essa perspectiva de bastidor, né, de produção cênica, para viabilizar a diversidade de propostas artísticas para aquele congresso. Então, assim, além de todas as produções do Grupo Caras, a produção do Corpo Suspeito, que é um grupo de dança, basicamente no Festival de Teatro Afrocena, de Cavalcante. Então, essa ligação, acho que muita coisa, assim, participei da produção do Goiânia Canto de Ouro, muita coisa, participei de uma produção, que essa era a produção executiva do Festival Goiânia Clandestina, que era de poesias, né, novos poetas da cidade. Foi bem legal porque a gente trabalhou com 5 temáticas, então foram 5 encontros, movimentando a cidade. Então, muita coisa no cinema, além da atuação como atriz, também na parte como continuista, né? Então, um filme recentemente gravado pelo Ferraz, enfim, muitos trabalhos assim que eu acho que foram significativos. Eu tive uma passagem muito forte também na relação com a política em Goiânia, né? Então, assim, alguns vereadores, deputados queriam fazer, né, dos seus eventos, tem um momento cultural, tem um momento, né, artístico. Então, assim, a gente acabava chegando e ajudando a construir, a pensar esse lugar, né, a esse momento, assim. Então, é bem diverso, assim, o campo de atuação. Eu penso, assim, que a gente passa por um momento muito complicado, muito difícil, né? Com esse fechamento político, né? Com essa ideia de que esse não compromisso com os instrumentos de incentivo, né? As leis de incentivo, essa atmosfera que traz uma ideia de que o artista, de quem trabalha com arte, cultura, não é um trabalhador de fato, né? Que é um processo ideológico que é muito preocupante para a nossa profissão, né? Então eu penso assim que os instrumentos de incentivo, eles têm um papel fundamental na movimentação cultural da cena local, sabe? Ele tem que estar direcionado com muito compromisso e respeito aos produtos que precisam ser fomentados nessa cidade, sabe? Tipo, claro que muito do que acontece aqui foi viabilizado por esses instrumentos, e há muito que se fomentar na cidade. Então é uma perda muito grande se esses instrumentos de fato deixam de funcionar, se há um retrocesso no sentido de fechar, de desvincular, de não fazer a aplicação correta do recolhimento dos impostos direcionados aos FACs, né? Então, os instrumentos de lei, eles têm um papel fundamental no fomento de arte e cultura nessa cidade. Por um outro lado, a capacidade que nós temos de recriar realidades, ela precisa estar muito aguçada no sentido de perceber, inclusive, que esses instrumentos têm esse papel, mas que a gente precisa também construir uma relação com o público que seja nessa relação de dupla mão mesmo, no sentido de criar público pagante, de girar uma economia de fato
Porque por mais que a gente venha passando por esse processo mesmo de fechamento político, ninguém deixou de consumir arte nessa cidade, sabe? Alguns investem um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, é como é a dinâmica mesmo do mercado, é como é a dinâmica mesmo da cena, mas ainda assim ninguém abriu mão. Talvez as pessoas abram mão agora de comer uma carne, né, de primeira, mas não abrem mão de assistir um espetáculo, de assistir uma banda, né, de assistir um filme, participar de espetáculos circenses. Então, essa relação com o público a gente precisa estabelecer no sentido de viabilizar as produções independentes nessa relação de ter um público pagante. Durante um tempo a gente percebe que os instrumentos acabaram por deixar dúbio essa função, né? Tipo, como você tem um projeto aprovado por um instrumento e executa, às vezes vamos executar de maneira gratuita, acaba criando um modus parecendo que ele é o real e na verdade você tem vários modos de subsidiar a arte e uma delas é essa relação público-pagante. Porque você, vou botar R$5 porque eu quero atingir um público que tenha menos condições, talvez, ou assim, esse perfil, assim, eu quero acessar um público estudante. É uma escolha. Da mesma forma que se você quiser colocar o seu valor a R$50, vai ter um tipo de público que vai investir nisso. A gente só precisa construir essa relação de fato. Porque se é possível que o stand-up comedy venha em Goiânia e lote um Mário de Emana Garrido, lote um Teatro Goiânia, é possível que as produções locais também consigam estabelecer essa relação com o seu público. É uma proposta de estreitamento de relação com o público. E por fim, que é uma mensagem, né, que a P pediu para que deixasse a quem pretende ingressar no curso de produção cênica, eu tenho a dizer que assim, o curso ele é muito revelador, sabe? É muito revelador. Ele me trouxe eu fiz o curso, né, também, trouxe todo um panorama de como lidar com o trabalho, com o meu trabalho, com o trabalho de outro, de uma maneira muito mais profissional, de uma possibilidade melhor de ouvir as experiências empíricas, me trouxe uma capacidade de organizar as perspectivas e as expectativas, e me trouxe também uma possibilidade muito melhor de entender em que lugar eu vou jogar um pouco mais de força de acordo com o produto que eu estou trabalhando. Com a música eu utilizo isso, com o teatro eu utilizo isso. Então, o curso de produção cênica me organizou, eu diria dessa forma, me organizou dentro de um trabalho que a gente já faz há 20 anos, que chegou de uma maneira mais empírica e que hoje eu acredito que estabeleço uma relação muito mais profissional, muito mais tecnológica, muito mais técnica, com quem hoje tem uma relação do ponto de vista material com uma questão que é imaterial, né? Que é as produções. Você está trabalhando com sonhos, né? Então o produtor cênico nada mais, nada menos é do que o viabilizador desses sonhos. Então eu acredito que quem pretende entrar no curso de produção cênica se joga, tenha consciência de que é um lugar de muito trabalho, nada que é fácil, tranquilo, mas é um curso que te dá perspectivas para atuar em todas as áreas, não só no campo das artes cênicas, mas eu percebo em vários outros campos de atuação. E aí faço convite, você está a fim de fazer o curso, venha e faça você mesmo a própria leitura. Creio que você não se arrependerá. Bom, obrigado pelo convite, obrigada P, obrigada professor Rafa. Espero que essa entrevista tenha sido de grande aproveitamento para vocês. E por fim, que é uma mensagem, né, que a P pediu para que deixasse a quem pretende ingressar no
curso de produção cênica, eu tenho a dizer que assim, o curso ele é muito revelador, sabe? É muito revelador. Ele me trouxe todo, fiz o curso, né, também, trouxe todo um panorama de como lidar com o trabalho, com o meu trabalho, com o trabalho de outro, de uma maneira muito mais profissional, de uma possibilidade melhor de ouvir as experiências empíricas, me trouxe uma capacidade de organizar as perspectivas e as expectativas, e me trouxe também uma possibilidade muito melhor de entender em que lugar eu vou jogar um pouco mais de força de acordo com o produto que eu estou trabalhando. Com a música eu utilizo isso, com o teatro eu utilizo isso. Então, o curso de produção cênica me organizou, eu diria dessa forma, me organizou dentro de um trabalho que a gente já faz há 20 anos, que chegou de uma maneira mais empírica e que hoje eu acredito que estabeleço uma relação muito mais profissional, muito mais tecnológica, muito mais técnica, com quem hoje tem uma relação do ponto de vista material com uma questão que é imaterial, né? Que é as produções. Você está trabalhando com sonhos, né? Então o produtor cênico nada mais, nada menos é do que o viabilizador desses sonhos. Então eu acredito que quem pretende entrar no curso de produção cênica se joga, tenha consciência de que é um lugar de muito trabalho, nada que é fácil, tranquilo, mas é um curso que te dá perspectivas para atuar em todas as áreas, não só no campo das artes cênicas, mas eu percebo em vários outros campos de atuação. E aí faço convite, você está a fim de fazer o curso, venha e faça você mesmo a própria leitura. Creio que você não se arrependerá. Bom, obrigado pelo convite, obrigada P, obrigada professor Rafa. Espero que essa entrevista tenha sido de grande aproveitamento para vocês.